Oi, pessoal! Depois do tônus, adivinha quem é que vem compartilhar com a gente um pouquinho? O equilíbrio, né? E o que é o equilíbrio? Como é que a gente pode definir o equilíbrio? É a harmonia entre a massa corporal e a força da gravidade. Quando essa harmonia se romper, a gente desequilibra, né? Isso é importante, por quê? Porque todo corpo, né, físico recebe a força da gravidade. E cada um tem que se organizar, os seres vivos, no nosso caso, se organizar para manter uma postura dinâmica, né, e funcional contra a força da gravidade. Para a gente entender bem, eu peguei esse triângulo. Esse triângulo tem, como todo triângulo, 3 vértices, não é verdade? E a gente pode falar que para termos um bom equilíbrio, temos que ter 3 vértices. O primeiro vão ser as informações visuais, né? Aquilo que o espaço nos oferece para que a gente possa colocar o nosso corpo no espaço. No segundo vértice, a gente vai ter as informações do sistema vestibular, né? Que nos dá a sensação de horizontalidade do olhar, que nos coloca, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do sistema vestibular de uma maneira fácil da gente entender. Você está deitado vendo televisão, de repente vem um plantão com uma notícia bombástica. Quando você levanta, horizontaliza o olhar para prestar atenção naquela notícia. E o terceiro vértice é o sômato sensorial, né? Então, são as informações proprioceptivas, nós vimos de onde elas vêm do sistema osteomioarticular, não é? Que informam ao nosso corpo sua posição no espaço, né? Então, são informações que vêm de nosso próprio corpo. Então, esse triângulo é o triângulo responsável pela função do equilíbrio. Em termos neuronais, a gente tem uma participação imensa do cerebelo na função do equilíbrio, sistema vestibular, enfim. E o cérebro inteiro, né, como um todo, vai compartilhar dessa função de nos manter na posição ortostática. O equilíbrio ele é visto como equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Alguns autores da posturologia vêm questionando esse conceito de equilíbrio estático, uma vez que a nossa inspiração e a nossa expiração já modificam a relação do corpo com a força da gravidade e o nosso polígono de sustentação na base, né? Então, mas a gente ainda continua nas avaliações psicomotoras, que é um assunto para outros vídeos, a gente continua a avaliar o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Cada um deles nos diz algo sobre o funcionamento neurofuncional dessa criança, ou desse adulto, ou desse adolescente. Uma coisa interessante, a gente que vinha estudando desenvolvimento infantil, é pensar a modificação da zona de base do bebê para a criança em pé caminhante, né? Então, a gente pensar que o bebê, nos primeiros meses, tem todo o corpo como base e a cabeça, por volta dos 3 meses, a gente viu isso, a cabeça sustentada pelo pescoço contra a força da gravidade. Então, grande base, pouca massa corporal contra a gravidade. À medida que o controle do corpo vai se fazendo, controle de tronco, controle de bacia, controle de membros inferiores, essas superfícies de base vão se reduzindo. Então, vamos pensar, quando o bebê fica em 4 apoios, nós temos, e na verdade não são 4 apoios, são 6 apoios, certo? As mãos, os joelhos e os pés. Como se fossem 6 rodelinhas de apoio de sustentação, 6 biscoitinhos e a massa do corpo já contra a gravidade, já sendo sustentada contra a gravidade. Com a aquisição da posição de pé, esses 6 biscoitinhos se transformam em 2 biscoitinhos. Então, é muito corpo já sustentado contra a força da gravidade e uma base muito pequenininha. E quando a gente dá o primeiro passo, então, nós ficamos com o corpo imenso, apoiado num só biscoitinho. Olha que máximo que é o equilíbrio. A gente vai diminuindo a base de sustentação e aumentando a massa corporal a ser sustentada contra a gravidade. Não é genial? Então, o equilíbrio é muito importante. A gente pode pensar, por exemplo, para quem falta um desses
vértices do triângulo, vamos pensar. Uma criança que tenha uma lesão, ou uma pessoa com labirintite, por exemplo. Se ela ficar de olhos abertos e prestando atenção no corpo, ela não vai cair. Mas se ela fechar os olhos, ela vai cair. Por quê? Porque para se manter o equilíbrio, o mínimo de equilíbrio, você tem que ter íntegros 2 vértices daquele triângulo do qual nós falamos há pouco, não é? Então, se me faltar 2 vértices, normalmente eu vou perder o equilíbrio. Que vocês consigam se equilibrar aí e que a gente se veja no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no canal, muito importante para nós isso. Comentar, fazer perguntas e a gente vai conversando por aqui, tá bom? Até mais, um beijo!